É a terceira mensagem no livro de Filipenses, uma das cartas mais carinhosas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem que foi acusado de ser um covarde. Ele, principalmente pelos corintianos, isto é, não corintianos, os moradores de Corinto. Porque essa igreja, depois de 2 anos dele ter trabalhado muito forte nessa igreja, se doado muito para a igreja fez várias acusações para ele, contra ele. E ele escreve uma carta muito dura, muito triste, a primeira Coríntios e 2 Coríntios. E quando ele manda essa carta, alguns assim se entristeceram com as suas atitudes, perceberam que estavam errados, perceberam que precisavam mudar, mas um grupinho muito impenitente, sabe o que eles falaram? Paulo é duro nas cartas, mas quando ele está aqui, ele fala docinho, docinho. Ele é carinhoso. Então, em outras palavras, o que eles estavam fazendo? Ele é um covarde. E essa questão de Paulo ser carinhoso era algo que vinha dentro do coração dele. Nós terminamos o livro de Atos, Paulo está na prisão. E o texto ali de Lucas, no final, fala que ele pregava o evangelho, ensinava a respeito de Jesus, livremente, com liberdade, e recebia a todas as pessoas. E, nesse momento que ele está lá nessa prisão, lá em Roma, ele vai escrever essa carta para os filipenses, agradecendo o envio de, mais uma vez, um sustento para a vida dele. Agora, mais do que necessário. Porque, em outros momentos, eles tinham mandado para Tessalônica, mandaram uma oferta lá para Jerusalém. Agora, Paulo não conseguiria trabalhar. Mesmo que ele quisesse, não conseguiria trabalhar. Agora ele precisa. E essa igreja, assim, já Paulo talvez não tinha... Podia até pensar, puxa, agora ele está velhinho, ele não consegue fazer muita coisa, mas mesmo assim ele aproveitava cada instante, cada momento para pregar para os soldados que estavam ali, para receber qualquer pessoa que queria visitá-lo, e ele ensinava. Então a casa dele, uma prisão, se tornou uma fonte, um lugar onde as pessoas encontravam a verdadeira liberdade. E Paulo então agradece, ele vai escrever essa carta agradecendo aos filipenses por esse conhecimento, por esse entendimento de que Paulo necessitava, era chamado por Deus e precisava da ajuda. Então Paulo, nesse momento, o coração dele está muito alegre. A situação causava um impacto muito duro sobre a pessoa de Paulo, sobre o corpo de Paulo. Não havia conforto, como nós temos hoje em dia, quando vem o calor, vem o frio. E acho que nenhum de nós aqui esteve já numa prisão onde que a sua liberdade física é privada, onde você só consegue olhar para fora, talvez da janela. Não sei quais eram as condições de Paulo. Eram muito melhores do que uma prisão num cárcere que ele já teve algumas vezes e vai ter posteriormente. Mas a sua liberdade estava privada. Ele estava algemado até a 1 ou a 2 soldados algumas vezes. E toda essa adversidade, muita gente inventando histórias, tudo aquilo que aconteceu, todas as viagens difíceis que ele passou, isso era de grande impacto na vida dele. Mas ele não deixava com que essas circunstâncias exteriores fossem determinantes sobre o seu espírito. As situações causavam, no máximo, impacto sobre o seu corpo, mas sobre o seu espírito ele não deixava que isso causasse, determinasse qual ia ser a atitude dele. Então nós vemos um Paulo totalmente complicado a situação dele, mas nós vemos, quando lemos os Filipenses, um homem livre, um homem alegre, um homem que conseguia ser extremamente carinhoso para com essas pessoas que enviaram uma oferta, preocupado com o bem-estar delas. E ele então escreve essa carta de primeira Filipenses, é a única carta de Filipenses, encorajando, agradecendo, orando por eles. Nós tivemos 2 mensagens até agora. A primeira mensagem, ela falou sobre uma igreja genuína. O que é uma igreja genuína?
Numa igreja genuína, ela tem Senhor Jesus Cristo como Senhor dessa igreja, que estabeleceu servos, pessoas maduras, para capacitarem, para liderarem, para levarem à maturidade os salvos. Então essa é uma igreja genuína, onde a palavra do Senhor governa e o Senhor é soberano sobre essa igreja. Na segunda parte, na segunda mensagem, nós vimos o que é uma oração genuína. Ela contém gratidão, ela contém intercessão, ela agradece pela parceria no ministério. E ela incentiva as pessoas e ora pelas pessoas a desfrutar da segurança, da esperança, das promessas que Deus fez. Então essas duas mensagens agora vai nos transportar para algo muito bonito, que é a mensagem de hoje, do versículo 7 ao 11. E quando vamos estudar o texto, nós vamos pegar o último versículo da mensagem anterior para fazer uma ligação correta. E nessa mensagem nós vamos ver quais são os estágios da obra de Deus, a obra genuína de Deus em nós. Quais são esses estágios? O que acontece com a nossa vida? E é por causa desses estágios que Paulo vai escrever e que ele vai orar por essa igreja. Nessa igreja de Filipenses, houve várias conversões. Houve várias mulheres que estavam à beira do rio lavando roupa que se converteram. Talvez alguns prisioneiros que estavam com Paulo na prisão também se converteram. Talvez algumas pessoas que tinham sido orientadas por aquela mulher que tinha espíritos imundos, elas tinham consultado essa mulher, também se converteram quando Paulo deu aquela libertação para essa mulher. Mas uma das pessoas assim que é muito forte, a atuação, a conversão dela, foi Lídia. Era uma mulher gentia, que temia a Deus, uma mulher comerciante, uma mulher autônoma. É interessante nessa época nós vemos assim, uma mulher naquele contexto social agindo do jeito que agia. E era temente a Deus, no sentido de que ela conhecia as escrituras do Antigo Testamento, sabia qual era o padrão moral, o padrão ético de Deus, sabia qual era o entendimento que Deus tem a respeito de pecado, e ela colocava o seu coração, confiava em Deus e em obedecer a Deus também. E quando ela vê a reunião que Paulo fez ali no lago, na beira do rio, ela chegou perto, se interessou, Paulo pregou e Deus abriu o coração dela e ela se converteu. Como resultado, assim, muito claro que realmente houve a conversão, ela convida Paulo, os seus amigos, os seus companheiros, as pessoas que estavam trabalhando com Paulo, para serem hospedadas na sua casa. Então, imediatamente a salvação teve um efeito transformador na vida dela. Não sei quais são os efeitos que ela teve na sua vida, nos seus negócios, no tratamento com os seus empregados, no tratamento com os seus clientes. Tudo isso é afetado quando uma pessoa crê em Cristo. A Bíblia não relata isso. Mas um efeito imediato é que ela entendeu o plano de Deus para a humanidade, entendeu que Paulo tinha um chamado, que Paulo era um instrumento, os seus amigos eram um instrumento de Deus para proclamar a salvação, e ela desejou ter parte nisso. Venham, eu quero ajudar vocês. A segunda pessoa que nós nos lembramos é aquela jovem. No nível de degradação, no nível de trevas violento, sem ter domínio de si próprio, que os demônios é que dominavam ela. Não somente os demônios dominavam ela espiritualmente, mas dois homens que dominavam ela, que eram proprietários dela. E levavam ela para cá, para lá e para cá, para ela fazer adivinhações e consultas espirituais e profetadas. E com isso as pessoas pagavam. E esses homens lucravam muito. Ela era uma fonte de lucro muito grande. Ao mesmo tempo, escravas das trevas e escravas de homens maus. E toda vez que Paulo passava para ir até ajudar os novos crentes ou evangelizar, ela dizia em público: eis aí o servo de Deus. Era a verdade. E Paulo não deu muita atenção, mas chegou um momento que Paulo se incomodou, porque as pessoas começaram talvez a pensar: mas existe parceria? Como que é? Ela está promovendo Paulo, é o departamento de marketing de Paulo, então os dois estão juntos. E nesse momento Paulo
não somente por causa disso, mas também por causa de ver aquela situação triste daquela mulher, liberta ela. E pregou o evangelho para ela. Não restava mais nada para ela a não ser abraçar o seu Salvador. Não, está certo que talvez ela deu um abraço em Paulo, ela ficou assim contente com Paulo, mas ela entendeu a graça que se obtém em Jesus Cristo. Então ela se tornou um membro, uma das primeiras, um membro fundador da igreja de Filipenses, com um passado terrível. Uma outra pessoa, nós nos lembramos, por causa dessa jovem que é liberta aqui, os donos dela levantam uma confusão enorme, Paulo vai preso, acusado indevidamente, como cidadão romano, e talvez o carcereiro estava na sua casa, houve um terremoto, na hora que tem um terremoto, ele pensa, puxa, a prisão foi destruída, alguma coisa aconteceu, os prisioneiros vão fugir, deixa eu sair correndo, e quando ele chega, ele vê as portas abertas. Então, a ideia, talvez ele era um soldado já em fim de carreira, um homem que servia ao Estado, um homem que tinha o Estado como sua religião, e ele sabia que se os prisioneiros tivessem fugido, a responsabilidade é dele, e ele e a sua família ia pagar com a vida. Iam ser mortos. Então ele parece que tenta simular uma situação. Ele pega uma espada para se matar, talvez provocando a ideia de que ele se defendeu dos inimigos, dos prisioneiros, e com a própria vida, e ele foi morto pelos prisioneiros. Então a família seria preservada. Então quando Paulo vê aquela situação, fala, nós estamos aqui, não fugimos. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E naquela mesma noite ele creu, levou Paulo para sua casa, olha o efeito da salvação. Levou Paulo para sua casa, curou as feridas de Paulo, alimentou Paulo e seus amigos, e naquela noite toda a sua família foi batizada. Olha o efeito rápido, imediato da salvação. Agora, o que nós vemos aqui? Nessas 3 vidas nós vemos o que Jesus faz por nós. O que Jesus tem feito por você? Talvez tenha alguns aqui, eu conheço, tenha acompanhado a história de alguns, né, que de repente poderia até falar assim, né? Why so happy? Por que tanta alegria? Porque Deus tem feito coisas surpreendentes. A gente até quer de um jeito assim, né? Tem hora que a gente pensa, eu não posso pensar muito grande, porque não mereço tanto, tal. E o Senhor abre as portas aí, abre o entendimento para a gente fazer uma escolha correta, tomar uma decisão correta. E de repente Deus vem assim com algo que você fala, uau, o que é isso? Então, nosso sorriso vai de orelha a orelha. Porque a gente tem consciência, não merecemos, e é graça, é misericórdia, por aquilo que Deus tem feito por nós. E eu gostaria de começar a estudar o texto de hoje, a respeito desses estágios da obra de Deus em nós, usando o versículo da semana passada, versículo 6. O versículo 6 fala o seguinte, Paulo escreve aos Filipenses, tenho certeza de que aquele que começou boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Você lembra desse texto? Esse texto dá algumas dicas muito interessantes por nós. Primeira dica é que existe uma obra. Nós fazemos parte de uma obra. E Paulo em Efésios fala que não há uma obra tipo uma construção de um prédio que tem toda aquela sujeira. Mas é um poema, é uma obra de arte, é algo que caminha de algo bruto, algo até feio, mas caminha para ser algo bonito demais, que nem imaginamos como será. É algo que terminará muito bem. Na nossa perspectiva, na nossa forma de existir, nós sempre temos um início, lá porque o nosso pai, nossa mãe, um momento lá, então de repente nós somos gerados. E aí nascemos, aprendemos a todo custo algumas coisas e passamos a viver a nossa existência.
E depois chega uma hora, a gente começa a fazer zangueô, né, e aguardando o final da nossa história aqui na Terra. E nós sempre estamos preocupados. O que será o dia da manhã? Como que vai ser isso? Como que vai ser aquilo? Como que eu vou me aposentar? Como que vai ser o final da minha vida? Será que eu vou morrer cedo, à tarde ou à noite? Então, porque nós não sabemos. Nós vivemos essa trajetória contando minutos, segundos e dia a dia, ano a ano. Mas Deus, pelo que a gente entende da Bíblia, Ele começa pelo fim. Deus sempre começa tudo que Ele vai fazer pelo fim. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, Jesus foi morto. Os nossos nomes, antes da fundação do mundo, foram escritos no livro da vida. Nós estamos assentados em regiões celestiais com Cristo. Ressuscitados, transformados, glorificados, definitivamente completos. Deus olha para nós e nos vê como perfeitos. Aquele que crê em Cristo já estão perfeitos, já passaram do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E você fala, mas cadê? Isso não aconteceu ainda. Para Deus já. Porque Ele começa pelo fim e nós estamos vivendo a nossa existência. Então, como Ele começa pelo fim, tudo para Ele já está concretizado. Ele olha para trás e fala assim, isso é o que vai acontecer. Então agora, os passos para chegar a isso é o que eles vão viver. É confuso isso. É confuso para você? Mas para Deus é assim. Só que Ele é o autor dessa obra em nós. Então, a última música que nós cantamos é Sem Medo. E ele tem um momento lá para nós confiarmos nas suas promessas. Deus não faz promessas e depois sai correndo para tentar cumpri-las. Como Ele está lá no fim, está tudo completo, Ele fala, gente, vocês vão ser isso daqui, ó. Dá para entender isso? O autor do universo, aquele que detém toda a soberania, todo o poder, toda a onisciência, ele não é como nós, quando o filho pede em julho um presente de final de ano e a gente faz promessas. E aí você fala, puxa, como que eu fiz uma promessa, como que eu vou cumprir? E aí a gente entra em pânico, em desespero. Deus não é assim. Ele começa pelo fim. E olha que coisa interessante aqui. No versículo 7, Paulo fala assim, é correto, é apropriado que eu me sinta assim com respeito a vocês. Pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Isto é certo que eu penso isso de vocês. Por quê? É Deus que começou essa boa obra em vós. E Ele vai completá-la até a vinda de Jesus Cristo. Tem um ponto final. Não estamos em evolução, de repente um dia uma evolução infinita. Não, existe um ponto final em que Deus vai completar. E é onde Deus está. Onde Deus começou. É onde nós estaremos definitivamente completos. E Paulo fala, eu posso pensar assim. Porque eu consigo verificar em vocês, na vida de vocês, que vocês estão nesse caminho. É evidente na vida de vocês que vocês já estão efetivos na graça. Paulo não está dizendo aqui que eles merecem então serem transformados naquilo, mas Deus já está dando sinais dessa obra que Deus está fazendo, conduzindo-os para aquele momento que Deus criou. Confuso, né? Está dando nó, não está? Mas uma das evidências de que os filipenses pertenciam a esse grupo que Deus vai viver para sempre, é que o coração deles, não somente Deus fez uma obra por eles, mas agora algumas transformações já estavam acontecendo no coração deles. Primeiro, eles estavam participando da graça com Paulo, do privilégio.
da prisão, eles deram oferta para Paulo. Eles participavam na apologia, na defesa do Evangelho. Eles defendiam essa verdade, eles anunciavam essa verdade para as pessoas. Eles não tinham vergonha do Evangelho. E eles confirmavam as boas novas, isto é, com a sua vida eles davam provas de que Deus os transformou, Deus os transportou do império das trevas e do reino do Filho do seu amor. Eles não mais andavam em trevas, eles estavam agora andando na luz. E eles provavam, identificavam, mostravam para as pessoas isso. Então eles eram efetivos na graça. Era visível de que a vida deles mudou. Aquilo que Deus fez por eles, enviando Jesus, morrendo, Jesus lá na cruz, sacrificando por eles, ressuscitando por eles, foi aplicado à vida deles. Eles eram agora novas criaturas, isso era evidente. Começou a boa obra na vida deles, era visível. Por causa disso, Paulo fala assim: vocês então são alvos do meu amor. Eu olho para vocês, e vocês são meus irmãos. É interessante que nessa carta Paulo não se coloca como o apóstolo. Ele se coloca como servo. Isto é, nós estamos juntos. Nós nos amamos, nós somos da mesma família. E Paulo fala assim: Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos. Vocês são minha família. Com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Paulo fala assim: ao longo da minha vida, mesmo dentro da prisão, Deus me deu o privilégio de fazer com que eu tenha o mesmo sentimento que Jesus tem por aqueles que são filhos de Deus. Por mais que haja intriga, problema, por mais que haja atrito, eu tenho uma compaixão que é a mesma compaixão que Jesus tem por vocês. Então, a segunda evidência aqui, um segundo estágio de alguém que está dentro dessa obra, que Deus está fazendo uma obra dele, nós podemos confiar, nós somos objetos do amor da família de Deus e principalmente do próprio Jesus. Nós somos amados. Nós pertencemos. Não estamos mais como o cachorro que caiu da mudança. Nós somos o povo de Deus, nós somos a família de Deus. Então, essa é a obra, até aqui é aquilo que Deus está fazendo por nós. Mas agora Paulo vai fazer uma oração no versículo 9, para que essa obra seja muito efetiva neles. Aí complica. Porque enquanto eu tenho à minha disposição muitas coisas que Deus pode fazer por mim, um emprego novo, me dar uma família que me ama, me dar um carro novo, um cachorro novo. Por falar nisso, nós temos um novo membro na nossa igreja chamado Ted. Se um dia quiser visitar, pode levar um brinquedinho para ele lá, muito bonitinho. Então, são presentes assim que Deus faz por nós. Um livramento, Deus faz por nós. Mas quando a gente descobre na Bíblia que Deus está mais interessado em fazer uma obra em nós, a gente fala: Deus, muda de conversa, talvez outras pessoas, talvez Lídia precisava, talvez a pitonisa precisava, talvez o carcereiro precisava, mas eu estou bem, não preciso. Obrigado pela salvação, eu estava condenado, eu ia para o inferno, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez por mim. É muito amor, mas não precisa mexer aqui dentro. Está bem. Eu não preciso de nada. Olha, pode ficar tranquilo, eu sei me virar, eu conheço tudo, eu sei como resolver os meus problemas, eu sei escolher corretamente, e Deus, está confortável, está ajeitado, não venha mexer aqui. Por quê? Mudança traz transtorno. Mudança dói. Mudança exige que a gente abra mão de algumas coisas que a gente idolatra, que a gente gosta, que lutamos para chegar àquele ponto. E aí nós vamos ter que perder talvez alguns conceitos, algumas apreciações que as pessoas têm de nós, para começar tudo do zero.
E com isso, diante das pessoas, nós vamos ter que reconhecer que estávamos errados. E nós não queremos que isso aconteça. Então, Paulo, no versículo 9, ele fala assim: irmãos, eu oro, eu peço a Deus, para que o amor de vocês transborde cada vez mais, e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Então, Paulo está falando assim, o amor ágape, aquele amor que faz com que alguém ame outra pessoa e dê aquilo que a pessoa precisa, nem sempre aquilo que a pessoa quer. Não sei se vocês que já foram pais ou são pais ainda, o filho de vocês chegou para você em algum determinado momento e falou assim: você não me ama. Já chegou? Quem? Chegou, Ana? Eli, Priscila, seu Ricardo, Dona Elza. Vocês que têm filhos, a Mil ainda é novinha ainda, a Diana está muito bonitinha. Eu não sei se ela vai chegar a isso, mas vocês que têm filhos, pode ser. Hannah, acho que não. Mas pode ser que em determinado momento ele chegue assim: pai, você não me ama. E o problema muitas vezes é que eles vão falar assim: eu não te amo. Por quê? Porque numa determinada situação, eles vão querer alguma coisa e você vai dizer não. Sabe por que você vai dizer não? Porque você ama ele. Se seu filho tiver 15 anos, pai, eu quero dar uma volta com o seu carro. O que você vai falar? O Léo está numa fase assim: pai, eu quero dar uma volta com o seu carro. Porque você ama ele, você vai falar não. E se o filho não tem um nível de conhecimento, não houve ao longo do tempo não conseguiu te conhecer corretamente, ele fala: pai, você não me ama, eu vou ficar triste, eu não vou falar com você uma semana. Ele vai fazer chantagens emocionais, porque ele está querendo algo tanto e você não está dando para ele. Então ele fala: pai, você não me ama, você não quer o meu bem. É mentira. Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, nós amamos nossos filhos fazendo coisas que eles não gostam. Isso é amor. Você não pega uma suripa bem acolchoada, assim, bem macia, e você disciplina o seu filho com a suripa. Não, você usa alguma coisa que traga dor. Talvez uma cinta, talvez uma varinha, talvez um tubinho de cola, aquelas colas, né, que eu distribuí para vários irmãos. E você vai lá, 1, 2, 3, lá dentro você está sofrendo, porque você sabe que aquilo está causando dor, mas você está fazendo aquilo porque você ama ele. Ele precisa aprender que aquele comportamento, aquela atitude precisa ser mudada. É uma atitude rebelde, é uma atitude que provém do pecado e precisa ser mudada. Senão, se você não fizer isso, a polícia no futuro vai fazer, outras pessoas vão fazer, e pode ser que não tenha recuperação depois. Então isso é amor. Então Paulo fala assim: eu quero que o amor de vocês aumente, aumente, aumente e chegue a transbordar. Mas não é esse amor místico que você de repente, agora tenho amor. Não, é um amor que vem de conhecimento, que vem do caráter de Deus, em saber como Deus funciona. Deus amou o mundo de tal maneira que Jesus pagou o pato. Enviou o seu filho. Então Deus amou o mundo e não amou o seu filho? Porque olha o que Deus fez Jesus passar. E não livrou. E não somente não livrou, derramou toda a sua ira que era para nós em Jesus. Deus amava menos Jesus do que a nós? Não. É desse amor que Paulo está falando. É essa capacidade de sentir como Deus sente, como Deus enxerga as coisas, a longo prazo, a futuro, porque Deus está aqui no fim. Então Paulo está falando: transporte para o fim.
Veja o que o seu filho vai ser no futuro. Então, como que você pode ajudá-lo a chegar a ser aquele homem maduro, bom pai de família, bom esposo? Então, o que é necessário nessas etapas, nesses estágios? E haja, não poupando as suas emoções. Não somente esse amor, mas Paulo fala assim, o amor ele tem que vir com sabedoria, com conhecimento, essa capacidade de não ser iludido, de enxergar eticamente, e um discernimento, isso é, o que é falso, o que é verdadeiro, o que é ficção. Faz tempo que não acontece isso, mas quando eu era mais jovem, eu gostava muito de filmes de ficção. E quando eu assistia filme de ficção, na minha cabeça aquilo era realidade. Eu me divertia e tal, mas eu passava alguns minutos como se aquilo fosse realmente verdade. E Paulo está falando, o amor, esse amor ágape, ele tem que estar unido com conhecimento e discernimento, senão você pode ser enganado, você pode ser manipulado, você pode ser conduzido a dizer sim. E olha que os nossos filhos são craques nisso. Um bebezinho é craque nisso. Ele sabe chorar de um tal jeito que vai te manipular. Viu, Luciana? Se prepara. Então, essa foto aí que eu coloquei, né? Você compraria nessa loja? Não, Rosana. Volta lá. A Apple? Computadores novos. No Brasil teve uma época que o Mercado Livre vendia iPhone. Era com H. E o resto era iPhone. E muita gente comprou pensando que era o iPhone. Né? Então, eu acho que vocês têm uma facilidade grande de perceber que isso é falseta. Né? Lá na 25 de março a gente tem as blusas Gap. Compre uma vermelha. Lave 2 vezes. Ela vem com brinde, muda de cor. Muitos de nós temos muita dificuldade de enxergar aquilo que é ético, aquilo que é moral, aquilo que provém de Deus, aquilo que vai de encontro com aquilo que Deus criou e quer alcançar. Então nós precisamos disso, esse amor juntamente com a verdade. Se fosse só conhecimento, só discernimento, nós teríamos orgulho, soberba. Se fosse só amor, nós seríamos negligentes e bananas. Mas o amor com discernimento, com conhecimento, trazem equilíbrio. Esse amor e sabedoria há uma necessidade. Então esse estágio, a gente precisa chegar lá. Precisamos ir atrás disso. E não existe nada na terra que seja mais útil do que a própria palavra de Deus falando de Jesus Cristo. Nele nós temos todo o exemplo. Várias vezes, no texto bíblico, quando pessoas chegaram para Jesus com uma conversa mole, os autores dos evangelhos vão falar assim, Jesus sabia o que ia no coração deles. Não era que ele estava adivinhando, mas ele tinha esse discernimento, esse conhecimento. Ele não estava usando de um atributo divino. Ele era um homem que tinha o amor completo e conhecia o caráter de Deus, desenvolvia o caráter de Deus como homem ali, ele abriu mão dos seus atributos, e ele conseguia perceber no tom das palavras a sedução, a malícia. Rodolfo está aqui, trabalhou muito em oficina. Eu já comprei alguns carros que eu saí contente quando fui ver, o carro era capotado, estava cheio de massa plástica, porque eu não tinha essa capacidade, esse discernimento de perceber. Agora chega, pega um carro bem batido, furado, enferrujado, passa uma massinha lá, dá uma pinturinha legal e chega para o Rodolfo. Esse carro aqui nunca foi batido. Ele vai olhar para você, vai dar risada. Vai achar que você está querendo contar uma piada para ele. Porque ele tem esse discernimento, ele tem esse conhecimento. Ele adquiriu com a experiência. Então, isso daqui Paulo está orando para que nós tenhamos, que nós conheçamos
Jesus Cristo, conheçamos a sua palavra e pratiquemos, que ao momento que nós vamos praticar, nós vamos cada dia mais tendo essa experiência. Vamos, é isso que Paulo fala, transborde, que aumente. Isso acontece no dia a dia, nós vamos absorvendo essa prática. Não somente amor e entendimento, mas um segundo estágio é entendimento e pureza. O primeiro estágio é entender aquilo que é bom e aquilo que é errado. Aquilo que é claro, mas o errado nos seduz, nos satisfaz, nos chama e parece que é mais barato. Parece que você vai ter algo agora que custaria muito tempo para você conseguir. Aí você precisa de amor e sabedoria. Mas aqui, Paulo está falando do segundo estágio. Quando você rejeita o mal, rejeita o pecado, você vai entrar num processo de ter dificuldade de escolher entre o certo e o certo. Você já passou por isso? Duas opções que agradam a Deus, que são biblicamente corretas. E aí você fala, o que eu faço? Como que eu decido isso? Dois empregos bons, bom salário. Você não vê, talvez vê os mesmos pontos negativos nos dois, mas os pontos positivos são iguais. E aí como que eu decido? Então veja o que Paulo fala no versículo 10. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Essa capacidade de compreender e realmente verificar entre duas coisas boas aquilo que é mais importante. Aquilo que vai te levar a um estágio mais perto de Deus. E muitas vezes são duas coisas boas. Duas coisas necessárias. Mas aí que é difícil decidir entre aquilo que é verdadeiramente importante. E algumas vezes a gente vai tomar decisões que dói o coração. O objetivo de decidirmos aquilo que é verdadeiro e importante é para que a gente viva de modo puro e sem culpa. Com a consciência livre, alegre, satisfeita, sabendo que eu escolhi o mais importante, entre o urgente e o correto. E isso não é por um tempo, não é só por alguns minutos, mas é até o dia em que Cristo voltar. É tentar colocar a nossa vida em ordem e fixá-la num caminho que seja a longo prazo. Isso que é difícil muitas vezes. E muitas vezes eu entendo talvez que vocês sofrem muito por causa disso. Por estarmos aqui no Japão, termos família no Brasil, dentro do próprio Japão tem outras oportunidades de outros lugares, e aí a todo momento a nossa cabeça fica martelando, eu volto para o Brasil, eu fico aqui, eu vou para tal cidade, e aí a gente tem que parar, Deus me ajude, e aqui eu compreendo, eu tenho essa compreensão de decidir aquilo que realmente é importante, aquilo que vai de encontro aos teus princípios, à tua ética e à tua santidade, mesmo que sejam duas coisas boas. O que acontecerá com a minha vida lá? O que acontecerá com a minha vida lá? Me ajuda a entender isso. Eu preciso perguntar. Primeiro eu preciso perguntar para Deus, eu preciso perguntar para as Escrituras, e eu preciso da ajuda de pessoas maduras ao meu lado. Nós não gostamos normalmente de perguntar para pessoas maduras, porque normalmente eles vão fazer perguntas que eu não quero responder. Então eu vou procurar pessoas que têm as mesmas inclinações, os mesmos desejos, que gostariam de decidir da forma que eu quero decidir. Então eles vão me apoiar. O quarto estágio. Quando eu aumento o meu amor,
quando eu verifico aquilo que é importante na minha vida, a minha vida vai estar ligada com Jesus. E quando a minha vida está ligada com Jesus, eu frutifico. O próprio Jesus falou em João 17 que eu sou a videira verdadeira. Se vocês permanecem em mim, vocês darão fruto. E eu vou podar vocês, vou trabalhar em vocês, para que vocês dêem muito mais frutos. Esse é o propósito, esse é o desejo de Deus, nos levar nesses estágios, para que a gente produza frutos de justiça. Olha o que Paulo fala, no versículo 11. Eu oro para que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Esses frutos, todos os frutos que Deus deseja produzir em nós, eles não vêm através do nosso suor, não vêm através da nossa capacidade, da nossa agitação, de nós usarmos tecnologia. Vem da nossa ligação, da nossa intimidade com Jesus. A religiosidade, se nós não tivermos intimidade com Deus, a religiosidade ela pode nos tirar da direção da bússola de Deus. Nós podemos ficar, por causa de praticarmos a nossa vida cristã simplesmente de forma religiosa, nós podemos ficar totalmente desorientados dentro da igreja, se não tivermos essa comunhão com Jesus e estarmos ligados com Ele. Nós podemos gastarmos desde as 3 horas, 2, quer dizer, muito tempo antes aprendendo música, desde as 3 horas ensaiando e chegando aqui cantando e saímos cansado. Mas não produzimos fruto de justiça. Eu posso preparar a mensagem durante tanto tempo, durante a semana, chegar aqui e pregar e falar, sair com a voz rouca e cansado, se eu não tive intimidade com Jesus. Eu posso pregar o evangelho, falar da verdade cristã para alguém, da salvação para alguém, levar até alguém a ser salvo. Mas se eu não tiver intimidade com Jesus, é só canseira, é só enfado. Então, essa intimidade com Jesus, ligado direto na videira, todo dia, todo instante, é o que realmente produz frutos de justiça. E esse fruto de justiça é que glorifica a Deus. Quando aquilo que eu faço não vem da minha ligação com Jesus, se alguém não me elogiar, ou se alguém me criticar, eu já desanimo. Porque o propósito é eu fazer alguma coisa para ser reconhecido, para ser visto, para ser elogiado, porque a glória não é para Deus, é para mim. Então qualquer coisa que nessa trajetória, nesse esforço meu, se alguém chega, pisa no meu calo, alguma coisa, eu desanimo. Talvez desanime um pouco uma vez, mas a outra vez desanime um pouco mais, uma terceira vez, e daqui a pouco eu estou fora, não quero mais saber. E a gente fala, cansei. Claro, cansou. Porque toda agitação era pura religiosidade, não era uma intimidade com Jesus, e não era fruto de justiça, fruto que permanece. É palha, que na volta de Jesus Cristo será queimado. Então, até coisas boas, necessárias, que beneficiam, que edificam as pessoas, podem não ser fruto de justiça, porque podem não vir de um coração ligado a Jesus. Veja o perigo. E por isso que Paulo fala, eu oro que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Que nós vemos esses estágios da obra genuína de Deus em nós. Primeiro, esse estágio ele começa quando a gente dá a evidência de que fomos transformados pela obra de Jesus Cristo. Quando mostram que nós somos alvos do amor e do cuidado de Deus. E esses estágios, é uma necessidade de nós sermos transformados, transbordarmos, ser cheios do amor, mas junto com a sabedoria. Que a gente vai começando a ter entendimento que visa a pureza, isto é, vamos tendo a capacidade de verificar aquilo que é mais importante, aquilo que é menos importante, coisas muitas vezes que são boas e necessárias, mas a gente começa a ter a qualidade, a capacidade de discernir, de fazer uma escolha difícil, mas a gente faz a escolha e tem paz e não temos culpa. E com isso, então, ligados em Jesus, a gente produz frutos de justiça.
e no final, Deus é glorificado. Mas muitas vezes, talvez ninguém vai saber quem fez, talvez nunca ninguém vai reconhecer, talvez ninguém vai dar uma palavra de encorajamento, nenhuma palavra de parabéns, mas o Espírito Santo vai chegar lá dentro e falar assim: servo bom e fiel. Nós vamos ter o testemunho do Espírito Santo. Era aquilo que Paulo estava passando. Lá naquela cadeia, aparentemente um homem fracassado, um homem que não soube gerenciar a sua vida, para ser um sucesso, para ter multidões seguindo ele. Ele estava preso. Mas naquela prisão, o corpo dele estava preso, mas o espírito dele estava livre. Tudo era impactante na vida dele, mas nada era determinante, porque ele estava ligado com justiça, e ele frutificava dia a dia. E lá preso, ele consegue beneficiar essa igreja amada. Ele consegue responder a essa igreja, fortalecendo essa igreja de Filipenses, fazendo com que eles continuassem seguindo, dia a dia, essa carreira e vivendo essa obra de Deus. Lembre-se, Deus começa pelo fim. E a sua situação no fim é muito boa. Por enquanto, o próprio Jesus falou assim: não andeis ansiosos pela manhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, por enquanto, tem lutas, tem sofrimento. Mas saibam que a obra de Deus em nós está completa, por causa dos méritos de Jesus. Tudo por causa de Jesus, não por nossa causa. Não por causa da cor dos nossos olhos, não por causa daquilo que já fizemos ou vamos deixar de fazer, mas é tudo pela graça, pela misericórdia, pelo amor e pela obra exclusiva de Jesus.